Muito bom estar de volta com o Classe Professores, com a lição número 9 já. Estamos numa série chamada Fazendo Amigos para Deus. Antes de mais nada, eu lhe convido a participar desse canal, a se inscrever nesse canal, a anunciar esse canal para os seus amigos, para os seus alunos da Escola Sabatina, e assim vamos crescendo na graça e na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia na lição da Escola Sabatina. Essa semana nós vamos, na verdade, ampliar a lição 8, a lição da semana passada, e o título é Desenvolvendo uma Atitude Conquistadora. Na semana passada estudamos um pouquinho mais da relação de Jesus com as pessoas e descobrimos alguns princípios. Nessa semana nós vamos estudar um pouquinho mais profundamente essas atitudes de Jesus para com as pessoas e como aplicar isto na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática, né? Quais eram essas atitudes de Jesus com as pessoas? Ampliando a semana passada. Em primeiro lugar, Jesus via possibilidades em situações onde outros viam dificuldades. Você conhece gente que começa num emprego, num trabalho, ou até numa função da igreja, e ele vê mais problemas do que soluções, mais dificuldades do que oportunidades. Essa pessoa é um problema. Na verdade, os guerreiros de Deus, as guerreiras de Deus, eles veem mais possibilidades do que dificuldades, porque o poder de Deus está com eles. Era o que Jesus via com as pessoas. Ele, por exemplo, conversou com a mulher samaritana. Um discípulo só veria problemas. Primeiro, é mulher. Naquele tempo havia um preconceito, e hoje ainda, um preconceito contra as mulheres, que é um problema. Não é? Ela é samaritana, outro problema. É de uma religião errada, outro problema. Então nós às vezes temos essa mesma dificuldade. Mas seguindo o exemplo de Jesus, né, na sua atitude, é que Jesus simplesmente conversa com aquela mulher e ali há uma conversa redentora, transformadora. E mais importante é que Jesus, ele via possibilidades onde outros viam só dificuldades. Por exemplo, para os discípulos era um problema passar por Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos, por razões raciais, por razões ideológicas, por razões sociológicas, por razões teológicas até. Então, o texto de João 4, versos 3 e 4, diz assim, que era necessário que Jesus passasse por Samaria, por uma questão geográfica, mas ele aproveita dessa dificuldade geográfica que tinha que passar por Samaria para ali pregar o evangelho e expandir o seu reino naquela região tão desprezada. Então, Jesus via possibilidades onde muita gente via só dificuldades. Isso deveria motivar nossas atitudes. Jesus mantinha uma atitude, em segundo lugar, e uma crença nas pessoas. E isso cria um vínculo de amizade, porque a pessoa percebe quando você realmente está interessado no bem-estar dela ou quando você quer apenas explorá-la. Então, por exemplo, naquele assunto da mulher cananeia que tinha uma filha doente, né? Jesus elogiou a fé daquela mulher e disse, olha, nem Israel viu uma fé como essa, aquela mulher que insistiu com Jesus, porque Jesus fez alguns testes de fé, de prova de fé com ela, e ela continuou insistindo para que Jesus curasse a sua filha. Um outro exemplo disso, de que Jesus criava vínculos fortes com as pessoas, é o caso da mulher que derramou um unguento sobre ele. Ele fez um elogio, ele disse, olha, o que ela fez vai ser falado em todo mundo. E a prova é que nós estamos falando ainda hoje desse trabalho dela. Então isso criou um vínculo de amizade de Jesus, de confiança com as pessoas. Um terceiro aspecto que eu destacaria aqui das atitudes de Jesus para aprofundar o nosso relacionamento com as pessoas e conquistá-las para Cristo, é que Jesus, ele falava a verdade, olhe bem, com amor. Ele não ficava somente na amizade, só num aspecto assim relacional, manso. Ele fazia isto, mas ele ia além, ele falava a verdade para as pessoas. Lembra da mulher samaritana? Ainda voltando, a samaritana é um caso muito sintomático, assim, muito, digamos, enigmático nessa história toda e que tem um simbolismo para nós hoje muito interessante. Ele disse para a mulher, eu sei, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu marido.
Ele foi verdadeiro com ela, sem ofendê-la, certamente seu tom de voz foi agradável. A senhora White disse que Jesus, quando repreendia as pessoas, ele tinha lágrimas em sua voz. Não era grosseiro, não era estúpido. Então, ele apresentava a verdade com amor. É a mesma coisa hoje. Nós, quando estamos dando estudo bíblico para alguém nos faz uma pergunta e a resposta tem que ser dura, a gente deve ser manso, deve ser humilde, deve dizer à pessoa, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo isso, para você e para mim. Inclua-se com a pessoa, fale a verdade, mas fale sempre em amor. Às vezes o tom de voz muda toda a situação. Um quarto item que dá para destacar aqui das atitudes de Jesus e que nós aprendemos com elas e temos que internalizar na nossa vida, Jesus aceitava as pessoas como elas estavam. Para ele não importa o que você tenha feito, né? Ele dizia, eu estou disposto a perdoá-lo e conceder-lhe poder para mudar. É muito bom a gente saber isso, porque nós às vezes temos preconceito até com quem entra na nossa igreja. Eu já ouvi nessa minha vida, nesse meu ministério de tantos anos, cada história, irmãos, terrível, de gente que chegou na igreja e que foi olhado de cima embaixo, de baixo em cima, como se diz, por alguém de forma preconceituosa, de forma até rancorosa, por causa do seu vestuário, por causa da joia que você está usando, por causa de uma série de coisas. Isso não pode acontecer. O Jesus não fazia isto. Ele aceitava a pessoa como ela estava e então trabalhava, lhe concedia poder para ela ser transformada. Para concluir a lição dessa semana, então, vamos conversar um pouquinho com os nossos alunos, né? A primeira pergunta que a gente pode fazer aqui, eu coloquei aqui 2 perguntas, porque essa lição é muito prática, é o seguinte: é lamentável, mas alguns se sentem melhor apontando as falhas dos outros, das outras pessoas, do que olhando para as faltas deles mesmos. Então, a pergunta é, como podemos ter certeza de que não cairemos nesta mentalidade? Às vezes a gente tem uma tendência de achar sempre as faltas dos outros, os problemas dos outros. E isso cria uma barreira entre nós e a própria pessoa no sentido de testemunhar para ela. Então, essa é a primeira pergunta. Como não cair nesse tipo de mentalidade? Segundo, considere o seguinte cenário. Pense na seguinte cena. Um amigo acaba de voltar de um funeral. E ele diz assim, estou feliz porque minha tia está no céu olhando por mim. Como é que você reagiria a esse tipo de afirmação que, logicamente, está contrária aos ensinos da palavra de Deus sobre a morte? Você daria um estudo bíblico para a pessoa ali na hora, dizendo que ele está errado, que ele está equivocado? Como você reagiria? Porque esse não pode ser o melhor momento para se dar um estudo bíblico sobre esse assunto. Pense um pouquinho sobre isso. Como você falaria? O que você faria se você fosse Jesus? Pense nisso, converse com seus amigos, seus alunos. Semana que vem a gente volta aqui para mais uma rodada de estudos do Fazendo Amigos para Deus e da lição da Escola Sabatina. Um abraço e até lá.